Olá, 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 boa noite a todos, todas e todes. Vamos chegando, que a gente vai ter uma conversa hoje muito especial. Nossa convidada daqui a pouco tá aí. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu muito admiro, né? Que é a Aline Abreu. E aí, enquanto ela vai entrando e tantas outras pessoas para esse momento muito especial, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito por aqui, né? Eu digo a gente porque é uma proposta, né, que eu tenho feito e algumas pessoas topam entrar nessa roubada, como a minha querida amiga que acabou de entrar. E esses amigos que entram nessa roubada, eles vêm aqui conversar comigo, né, pra gente trocar uma ideia sobre alguns assuntos que perambulam o universo da academia, mas que vêm aqui como um bate-papo, né, descontraído, né, numa sexta-noite. Não é igual a Malu faz com um drink maravilhoso, né, mas é cheio de carinho para que a gente possa pensar, né, em tantas expressões, tantos objetos da literatura que merecem a nossa atenção. Bem, daqui a pouco eu chamo a nossa convidada. Boa noite, Malu. Boa noite, Cássia. Boa noite, Aline, Mari. E eu vou falando, boa noite, Eloy, da nossa convidada. Mas antes de fazer uma apresentação formal, né? Boa noite, Pati. Vou fazer uma apresentação de como a conheci. Bem, a Aline é uma pessoa incrível, né? Nós todos a conhecemos do universo da literatura, né, das suas produções maravilhosas, e eu conheci assim também, né, a partir da sua produção literária. E um dia eu me inscrevi, lembro direitinho, foi no dia 8 de fevereiro, eu estava no interior, na verdade o curso estava rolando aqui em São Paulo, mas a minha mãe tinha feito uma cirurgia, coisa e tal, e eu estava no interior. E era um curso a respeito de... o título não me lembro bem, mas assim, é possível ilustrar, é possível produzir narrativas visuais sem saber desenhar? Bem, como uma investigadora do universo da literatura para a infância, com apelo para as ilustrações, né? Eu gosto muito do livro ilustrado, livro imagem, então era um lugar perfeito. E eu fui. E não é que essa danada tornou os meus rabiscos em rabiscos, mas se antes eu fazia coisas assim, aleatórias, eu passei a observar o quanto uma linha, o quanto um ponto, tudo isso podia expressar muito. Então aí eu conheci não só a Aline artista, mas a Aline professora. Mas antes disso eu já conhecia assim de vista, né? O nosso grupo de pesquisa na USP a convidou para um evento, então eu conheci como a Aline pesquisadora. E fiz o primeiro curso, gostei tanto, fiz um segundo, comprei até uma canetinha dessas de tablet, né? Porque não lidava muito mesmo com papel, né? Eu tenho pouquíssima habilidade. Mas eu me senti muito confortável a partir das maravilhosas aulas, né? Dessa potência da expressão, dessa expressão que nos coloca como humanos. E aí eu conheci essa Aline completa, né? Essa mulher potente que faz tantas coisas maravilhosas, um ser humano incrível. E disso eu posso dizer que a gente afinou, né, uma amizade e tantas vezes, assim, me ouviu por horas, né, e a gente conversou por horas, e passavam 4 horas, assim, e falava assim, gente, mas parece que começou agora, né? E é uma pessoa que, por mais que muitas vezes eu mande áudios, meus podcasts matinais, para quem conhece, né, com as minhas encruzilhadas teóricas, eu não entendo, e ela sempre muito generosa respondendo, ela diz assim, então, Ju, é que eu saí da academia, né, assim, ela fez mestrado, tá? Vou contar tudo isso depois, mas agora tá na exclusividade como artista, né, então assim, né, eu não tô na academia, eu não sei se eu sei responder, e aí eu sempre penso, né, e agora eu vou dizer publicamente, claro que sabe,
por mais que ela não esteja hoje filiada a um grupo de pesquisa, por mais que não esteja na carreira acadêmica, ela é uma grande pesquisadora. E quando eu penso em pesquisador, né, às vezes assim a gente se considera pesquisador porque estuda bastante, né? Isso também é importante. Mas o pesquisador tem uma coisa específica e que a Aline tem, né, que é um olhar investigativo, que é olhar para aquele objeto de investigação com respeito e a partir de várias leituras, né, buscando um método que consiga compreendê-lo, que consiga traçar um tipo de metodologia para investigar os caminhos. E ela faz isso no seu próprio exercício artístico e nos faz também experimentar isso enquanto professora. Então, essa pessoa maravilhosíssima é a Aline Abreu. Então, agora eu vou apresentá-la formalmente. Boa noite, pessoal que entrou, Vi, Tânia, Pati, Márcia. Vamos lá. Quem é a Aline Abreu agora de uma maneira digna? É autora de 10 livros para bebês, crianças e pessoas de qualquer idade, porque ela respeita tanto o bebê como um ser pensante e curioso, e os seus livros têm essa potência, essa sensibilidade, como produz de uma forma tão encantadora que atrai leitores de todas as idades. É formada em artes visuais pela FAAP e tem mestrado em literatura e crítica literária pela PUC. A partir da dissertação O Tempo Potencial no seu Sistema Ecológico do livro ilustrado infantil, Palavra, Imagem, Design, que foi defendida em 2013, ela acaba investigando essa potência do texto, né? E como ele se configura nesse arranjo, né? Nessa tríade. Os interesses dela enquanto pesquisadora, e aí eu acho muito interessante, olha eu atrapalhando toda a mini bio que a gente tem aqui. O professor, né, quando ele torna-se um investigador, ele costuma fazer uma pesquisação, né? Então ele traz para a sua realidade ali. E eu acho que a Aline faz isso, não fez isso só academicamente, como faz isso no seu dia a dia, né? Quem foi aluno dela sabe o quanto ela investiga essas relações a partir de uma perspectiva, né? Dessas relações ecológicas, da palavra, imagem, design, nos livros ilustrados e com acento, né, para os estudos em psicologia da percepção. Então, ela vai olhando essa literatura em especial contemporânea, né, nesses textos híbridos, a partir disso. Ela ministra vários cursos teóricos e workshops nesse universo e em 2016 ela recebeu o prêmio João de Barro na categoria Livro Ilustrado Inédito, com Quase Ninguém Viu. E quem não viu, vá atrás, tá? Ele foi publicado em 2019 pela Jujuba Editora. E em 2020, ela recebeu o troféu Monteiro Lobato, conferido pela revista Crescer, pelo conjunto da sua obra incrível. Eu fiz várias perguntinhas para a gente ir conversando, mas ela está totalmente livre para dizer o que quiser, porque essa mulher é maravilhosa. Ela conhece, né, essa completude toda aí, todas essas potências, só como ilustradora e escritora. Vamos ver que diva é essa mulher. Boa noite, Aline. Boa noite, Ju. Só fiquei aqui pensando que ainda bem que eu não estava aqui na tela enquanto você estava me apresentando, porque a vergonha. Eu imaginei isso. Eu falei assim, vou chamá-la. Eu falei, não vou chamá-la não, porque ela é muito tímida. Então, eu não vou colocá-la nesse constrangimento. Achei ótimo. Baba. Eu adorei esse esquema. Eu tenho um morro de vergonha quando a pessoa fica apresentando enquanto você está lá assim. É pior do que parabéns. É verdade. Mas eu precisava dizer, né? Assim, o seu currículo é vasto, né? Só te pincelar já seria algo que iria alguns minutos. Mas eu queria contar uma mineira que sou, né? Gosto de um bom papo, né? Sabe, quando eu começo a conversar, não paro. Mas aí, precisava contar o quanto essa minha admiração, que eu já disse algumas vezes, ela vem se construindo cada vez mais ao longo do tempo,
de acompanhando o seu trabalho e as suas... E de mandar um áudio assim, miga! E aí, eu não sei o que eu penso sobre isso, tô enrolada. E aí ela responde. Ai, Ju, obrigada. Fiquei me divertindo também ouvindo você falar, porque é muito gostoso. É muito Hoje a carinho. gente vai falar, desculpa. Não, 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 só tenho que agradecer o carinho, né? E o convite. Você também me cutucou para estar aqui hoje, né? Estava desanimada e a Ju me mandou até tomar chazinho e para melhorar. Melhorei. Tô Esse aqui. é o meu lado. Até postei, acho que foi hoje, um livro que acho que chamava Bruxaria Natural, que tem Ai, a eu ver vi. com os chazinhos Achei florais. Eu muito legal. adoro coisas. Um chazinho, um floralzinho, um olhinho essencial. Muito Mas bom. hoje tem um pessoal aqui que quer te ouvir a partir de um título que a gente provoca, né? Que é escritores, ilustradores, fazedores de livros. E que só isso já é uma vida para conversar, né? Eu Sim, lanço uma pergunta para a gente começar, mas assim, faça o que você quiser, tá? Você que tá manda bom. aqui aí pro canto que você quiser. A pergunta que eu coloco é: o que é um fazedor de livros e da onde que vem essa expressão? Esse termo, da onde? Tá. Olha, eu nunca tinha ouvido ninguém falar fazedor de livro como uma expressão assim, né, no campo dos nossos estudos, né, de livros ilustrados, de literatura infantil e tal. E aí, quando eu. Bom, gente, primeiro, boa noite, né? Eu sempre esqueço, sempre já entro no assunto de cara, assim. É a minha timidez nesse momento, até eu me soltar, eu fico meio tensa, aí já vou. Então, boa noite, que bom que tem gente aí com a gente hoje, que aceitou o nosso convite, né, Ju? Para estar aqui sexta-feira à noite, para essa conversa que acho que vai ser muito gostosa. Mas então, tentando responder aí a pergunta da Ju, né? Eu vou responder da minha experiência, né, com esse termo, que na verdade para mim foi um achado a partir da leitura de um texto de um poeta chamado Ulisses Carrión, mexicano, né? Tá aqui o livro dele. Deixa eu ver se estou falando errado. Ele é mexicano mesmo, né, Ju? Bem, essa coisa de data e É. da onde nasceu não é muito É, comigo. não, ele é assim. E esse livro, ele escreveu, a primeira edição, né, a primeira publicação é de 1975. Então, a gente estava ali no auge das experimentações concretas, da arte concreta, neoconcreta e da poesia, né, concreta aqui no Brasil. E o Carrion, ele poeta e um cara que fomentou muito a produção, né, de livros de artistas e de uma série de explorações do objeto livro, né? Ele fez arte postal e promoveu o trabalho de muitos artistas, né? Mas ele parte da reflexão da poesia. E esse livro que ele escreve, A Nova Arte de Fazer Livros, é uma espécie de manifesto para poetas, né? Para que os poetas passem a pensar o livro como parte do exercício poético e não como um mero suporte para as palavras, né? Como um mero suporte para a poesia. E esse livro, ele veio aqui no Brasil, né, o Ulisses Carrión fez uma série de parcerias. Ele esteve no Brasil nos anos 70, ou no comecinho dos anos 80, e ele estabeleceu laços importantes, né, com o Haroldo de Campos, com Augusto de Campos, com o Júlio Plaza, né? Inclusive fizeram algumas publicações juntos, né? Ele fez, se não me engano, com o Júlio Plaza. E o Júlio Plaza tem um texto de 1982, que é o livro como forma de arte, que vem diretamente dessa influência aqui, né, dessa conversa, desse diálogo dele com o Carrion, né?
Que também, e então, assim, eu na época que eu estava ali pesquisando sobre livro ilustrado, comecei essa pesquisa em 2011 no mestrado, né? Quando eu encontrei, na verdade eu tinha lido esse livro do Carrion na minha graduação em artes visuais, né? E por que que eu estou falando de tudo isso? Estou falando porque o Carrion, ele faz esse manifesto poético para poetas, mas é, a produção de livros de artista é muito importante no cenário das artes visuais, né? Então, ele também imediatamente se vincula a uma série de artistas, de produtores de livros de artistas, né, que estão no campo das artes visuais. E aqui no Brasil, isso vem com tudo para essa exploração dentro da arte contemporânea, né, ali na produção de artistas contemporâneos. E o Júlio Plaza é um deles, né? É, e, e aí eu lembrava um pouco dessa leitura, tinha essa informação, eu tive sempre muito, como artista visual, né? Eu tive sempre muito interesse na produção de livros de artista, inclusive uma das nossas grandes referências, que é a Edith Derdick. Eu fui um pouquinho depois de eu ter terminado a graduação, eu fui atrás dos cursos da Edith na época, muito por causa disso, por conhecer a produção dela e conhecer toda a reflexão dela sobre essa produção de livros de artista, que foi uma coisa que sempre me interessou, porque eu estava ali no campo da investigação plástica, mas sempre querendo ir para a literatura, querendo manter a minha ligação com a palavra viva, né? Então, fui retomar essa leitura na época do mestrado, né? Porque pensar o livro ilustrado, para mim, sempre foi uma questão de, claro, estava muito evidenciado já e muito já discutido as questões de relação palavra e imagem nos livros ilustrados, mas todo o estudo que eu ia atrás para ler, inclusive algumas pesquisas de mestrado e doutorado aqui já no Brasil, do finalzinho ali dos anos 90, mais ou menos, comecinho dos anos 2000, tratavam de projeto gráfico, alguns pesquisadores falando pelo viés até do design, né, partindo do design para olhar para essa produção de livros infantis ilustrados, livros com ilustração. Mas o design, ele entrava, assim, muitas vezes como algo muito importante, mas não como estruturante desse livro, né? E eu estava muito, assim, fixada nessa ideia de que o projeto gráfico era parte estrutural, né? Que eram 3 componentes estruturais. Não era só palavra, imagem, e o projeto gráfico era uma coisa, assim, no paralelo, né? Então, eu comecei a ir atrás de teóricos que dessem base para né, que sustentassem essa minha afirmação ali. E o Ulisses Carrion foi o principal, né? Foi o principal teórico, né? Para sustentar isso. E aí, na Nova Arte de Fazer Livros, depois, se achar que tudo bem, eu selecionei uns trechinhos assim bem curtos para ler, né? Para demonstrar, porque assim ele é autoexplicativo, né? Uhum. Mas ele fala, né? Que deixa eu até ver aqui para não citar errado, não fazer a minha ele vai falar, né, que na nova arte de fazer livros, o escritor não escreve textos, o escritor faz livros, né? E aí, quando eu li isso, imediatamente eu pensei, bom, é um fazedor de livros, né? Não é só um escritor, é um outro tipo de escritor. É um escritor que está pensando o livro em todas as suas potencialidades, né? E aí eu achei que isso caiu como uma luva, assim, para dizer, né, para falar dessa figura, né, que pode ser uma autora ou um autor,
né, que vai pensar o livro como um todo, então vai ser autor do texto verbal, das ilustrações, vai pensar todo o projeto gráfico, né, ainda que vai contar com a ajuda de outros profissionais, com parcerias, né, mas que está concebendo um livro como livro, né, e não como uma história que vai estar num livro, né. Então, eu na hora pensei, então esse tipo de artista que está pensando livro ilustrado por esse prisma, né, com esse entendimento de que você está pensando um projeto narrativo e que em momento algum, mesmo que você não seja autor de alguma das partes, você está deixando de pensar nesses três tripés, né? Então, você está escrevendo o quê? Você está escrevendo um texto híbrido, né? Que lá na minha pesquisa de mestrado eu falava texto híbrido, texto triádico, as palavras difíceis que a gente usa em texto acadêmico, né? Mas era isso, né? Era a escritura de um texto que conta com todos esses códigos, né? Mas ele, à medida que você vai concebendo esse texto ou esse projeto, né? Você está pensando em todos os aspectos dele. Então eu pensava, bom, como que eu posso diferenciar esse escritor de um escritor outro, né? Que vai produzir um texto para colocar no livro e não pensar um livro. Um fazedor de livro, né? Mas foi meio assim, na brincadeira, até no meu texto lá, depois eu fui retomar, eu ponho entre aspas, né? Porque eu falei, bom, é neologismo, né? Não existe isso, na verdade, porque não está escrito isso no texto do Carrion, mas ao mesmo tempo, eu pensava assim, gente, qualquer pessoa que lê o texto do Carrion pensa fazedor de livros, é óbvio, né? Porque você deduz, né, imediatamente. E aí, muito tempo depois, muito tempo depois que as pessoas começaram a falar fazedor de livros, sou fazedora de livros e não sei o que, não sei o que lá, eu fiquei assim, nossa, mas será que isso tem em outro lugar? Ou todo mundo bebe do Carrion, né? E aí eu fui atrás e peguei um texto do Paulo Silveira, que é um super, ultra mestre, assim, do livro de artista, do livro objeto, um super teórico e artista, né, brasileiro, e fui achar um texto dele, que era um texto que eu já tinha, aquelas coisas de época de pesquisa acadêmica, né, que você vai que nem uma louca, assim, abrindo, baixando coisa, tudo que você puder encontrar que você acha que tem a ver. Eu tenho arquivos e mais arquivos de coisas que eu acabei nunca nem aprofundando e que eu morro de vontade, né, de retomar esses estudos para ir continuando pesquisas em outras direções. Mas o texto do Paulo Silveira, por exemplo, foi um texto assim que eu passei por ele, mas eu nem citei ele na minha dissertação, no fim das contas, e foi uma falha, na verdade, porque foi um desses textos que ficou pelo caminho para mim, e que quando eu voltei nele, por causa de aula, que eu fui preparar, que eu queria falar mais especificamente sobre livros de artistas no meu curso, quando eu estava dando aula na graduação, na Santa Marcelina, eu fui ler, e lá, o que eu encontro? Eu encontro não o Paulo Silveira, usando o termo fazedores de livros para se referir às pessoas que produzem, artistas que produzem livros de artistas, mas uma citação dele de um teórico americano. Eu nunca sei se o cara é americano ou inglês, eu sei que ele mora na Inglaterra, mas ele foi diretor da biblioteca do MoMA por muitos anos e foi o responsável por criar a maior coleção mundial de livros de artista que existe, né? Que é um cara chamado Clive Philpott. Ele é super citado em qualquer estudo assim que você pegar sobre livro de artista e tal. Livro objeto, né? E numa citação de um texto que é super importante, de 82 também, do Clive Philpott, que ele vai discutir livros de artista, livros objeto, livros obra, né? Tem uma série de nomenclaturas, assim, é uma coisa super complicada isso aí, não vou entrar aí. Ele traduz, o Paulo Silveira traduz um trechinho, né, do Clive, em que ele escreve bookmakers, separado, tá? Se for bookmaker é apostador, é quem faz aposta.
É bookmaker, quer dizer, artist bookmaker, né? São os artistas que fazem livros, né? Ele traduz como poucos fazedores de livros produzem trabalhos que são realmente dependentes da forma do livro. Muitas pessoas agrupam páginas juntas, mas poucas concebem seu trabalho nos termos do meio. Então, numa citação de um outro autor, ele traduz por fazedores de livros. Foi a única outra vez, né, que eu me deparei com esse termo. Agora, a gente nunca sabe. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha em outros lugares. Agora, o que significa isso, né? Eu acho que pode significar muitas coisas, porque é uma expressão que está aí e quem pegar, pegou, né? É... Eu vejo as pessoas usando muito isso para se referir a qualquer produção de livro, principalmente na cena independente, né? De produção de livros artesanais ou de publicações independentes. É muito comum as pessoas cada vez mais se auto denominarem, eu sou fazedor de livro, sou fazedora de livro, né? Eu mesma, eu não me chamo de fazedora de livro porque eu acho que eu nem sempre sou, né? E aí que está a minha perspectiva sobre o uso desse termo, né? Eu nesse trabalho que eu fiz, nessa pesquisa de mestrado, eu chamei de fazedor de livro aquele artista do livro, né? Eu parti, na verdade, do lado da escrita, né? A maior parte desses estudiosos que eu citei, eles estão do lado das artes gráficas, né? Então, se a gente for pensar a origem do Carrion, vem da poesia, mas ele vai se encontrar com um campo muito tradicional, muito explorado e bem consolidado de pesquisa e de produção, que é um campo das artes visuais, né? Que é esse da produção de livros de artista. E eu, nesse momento, lá em 2013, eu estava pensando em literatura, porque a minha investigação é livro ilustrado infantil, né? E mais especificamente ainda, livro ilustrado infantil narrativo, né? Então, eu estou pensando narrativa, né? Então, para mim, o fazedor de livros, ele está pensando, ele está concebendo o livro como um texto, né? Como um projeto narrativo, né? Então, se precisar definir, para mim, né, na minha concepção, fazedor de livro é aquele artista, né, ou escritor, a gente pode dizer, que vai conceber o livro pensando nele como um todo. E não só isso, vai conseguir criar um texto que realmente conte com palavra, imagem e projeto gráfico que apresente isso a criar, né, uma narrativa onde essas partes todas são, de fato, interdependentes, né? Então, você não tem só uma narrativa verbal, visual, muito interessante, por mais que seja, colocada ali no livro, né? Isso é uma questão para a gente pensar, né? Eu nunca acho que uma narrativa verbal, visual está independente do livro, né? E aí isso mais para frente aí eu posso explicar um pouquinho. Eu sempre acho que existe essa relação de interdependência, mesmo quando você não tem um projeto gráfico uau, né? Uau que eu quero dizer, com dobra, com furo, com interatividades assim chamativas, né? Será que eu respondi um pouco? Falei Nossa, muito. super respondeu. E aí eu até fiquei pensando na tese, bem na hora que eu falo aquilo, eu vou ter que rever naquilo. O que é muito interessante que você coloca é assim, muitas vezes a gente pensa no fazer. Tá. Primeiro, vou pensar três lugares, né? O lugar que você expõe, o lugar que você também colocou que às vezes as pessoas se intitulam, né, fazedor de livros pela questão do manual, do artesanal. E eu já ouvi, e era um pouco por esse caminho que eu pensava, o fazedor de livros como esse sujeito que pensa essas relações, mesmo que ele não as produza,
né? Mas aí eu pensava em qualquer tipo, não só um narrativo. Então eu pego um poema, por exemplo, e aí eu penso esse poema junto né, nesse imbricamento com as ilustrações e no projeto gráfico. Então, para mim era. E mesmo que eu não fosse o sujeito que ia, né, o design e tal, mas eu imaginava e, e ofertava para a editora ou para quem vai dar os finalmente. Mas eu concebia como todo e qualquer livro, que não precisaria ser narrativo, mas que tivesse essas três linguagens, né? A linguagem verbal, a visual e a própria materialidade enquanto linguagem. Sim. Que aí entra naquela última perguntinha lá que a gente conversou sobre o texto potencial. Mas aí na verdade, assim, é uma visão muito particular minha, né? Que eu acho que, assim, não necessariamente isso é a única forma de ver, né? Com certeza não. Não, Porque, mas assim, né? pode falar. Não, porque a minha questão, né, que eu fico pensando um pouco é que quando a gente tem, por exemplo, uma situação como essa que você descreveu, né, que você pega um poema, por exemplo, e aí você tem um artista que vai pegar aquele poema e vai transformar num livro ilustrado maravilhoso e tal, que está super ali. Que cria uma leitura, uma experiência de leitura completamente nova para aquele texto verbal, né? Cria uma situação toda que não existia. É um trabalho novo de arte, né? Uma nova expressão a partir daquele texto que foi quase um disparador e que, claro, faz parte ali daquele conjunto, mas para criar uma nova obra de arte, né? Que aí, sendo bem purista e talvez equivocada, porque isso é uma coisa que eu ainda também tenho me debatido muito com isso, né? O quanto isso se sustenta e o quanto não, né? São as minhas perguntas até do momento, né? No momento, eu tenho pensado o seguinte: bom, claro que você tem um livro completamente diferente se você tira aquele artista e põe outro artista para fazer o mesmo tipo de intervenção com aquele poema original, né? Então, se você pegar 5 artistas diferentes para o mesmo poema, você vai ter 5 livros diferentes, você vai ter 5 obras diferentes, né? A questão é o quanto existe de fato de interdependência entre esse texto verbal e essa proposta que está chegando, né? Por quê? Isso é uma concepção, né? Esse trabalho que vem da ilustração, do projeto gráfico e tal, com esse texto original, esse poema aí que eu estou falando original, porque o poema, né, puro que vem, que você vai pegar e vai transformar. Isso na verdade, assim, não vou dizer que é uma leitura, mas entre aquele texto, travou? Você travou, mas o áudio continua. Tá. Para mim, você que travou, olha que doido. Ah, tá. Se não voltar, você me avisa. Tá. Então, mas para mim, eu vejo isso como uma proposta, né, de conversa entre essas linguagens, né? Então, existe um diálogo ali muito afinado, né? Quando é bem feito, né? Quando é bem sucedido isso, é tão afinado, né? Que você fica até com essa sensação de que um depende do outro para existir. Mas, na verdade, não é que depende. É claro que vai ser um livro único, porque é a visão desse artista que está chegando aí, se colocando em relação com esse texto verbal. Mas o fato é que aquele texto verbal já existe, já se sustenta por si só, né? Ele não depende dessas imagens e desse projeto gráfico para existir. Quando eu estou pensando nesse fazedor de livros que concebe o livro como um texto, e aí essa história de falar que o livro é um texto a ser lido,
eu apanho de todos os lados, porque, na verdade, na academia eu apanhei muito com essa história, mas no fim das contas, a minha orientadora, que é uma pessoa muito sabida, né, muito a professora Maria José, ela deixou, né? Então, eu penso, bom, eu não Eu tivesse concordo. tanta besteira, É um texto. né? Mas enfim, aí é diferente, porque aí você, se você é aquela história, se você tirar uma parte, quer dizer, se você tirar aquela ilustração ou mudar aquela configuração do livro, a montagem, o projeto gráfico, o formato, tudo, você mexe, né, com a espacialidade, com a temporalidade, tudo isso, você não é uma questão só de você mudar e ter um outro livro. É você, na verdade, você mexe na integridade daquele texto, entendeu? Porque o texto é tudo. Não é o texto separado da palavra e da imagem. Porque, por mais que a gente fale há anos já, Ai, que relação delícia. palavra-imagem, depois relação palavra-imagem, projeto gráfico ou design, a questão é que as pessoas ainda continuam separando. Ainda continuam, no fundo, as pessoas ainda separam. Por isso que a gente vê muita leitura de livro que tem problema, que tem muito problema, e a pessoa fala que livro maravilhoso e tal. Porque às vezes a ilustração é linda, o projeto gráfico é fenomenal, mas o texto, você vai ler o texto total, quer dizer, o livro, e você se perde ali, atravanca, tem problema na narrativa, tem sobressalto, e aí você fala, uai, mas espera aí, né? Então tá, é um livro que, visualmente ele é lindo, plasticamente ele é lindo, mas é um livro que tem coisa aqui que não está indo. Então, será que ele é um livro tão bom assim? Né? Então, é isso que a gente vê que ainda continua, né? Do mesmo modo, você vê, por exemplo, você vê até hoje concurso, prêmio e tal, que você tem que mandar um PDF. Como é que você manda um PDF para avaliar um tipo de livro assim? Uhum. Né? Tudo bem, as pessoas, quando são da área, são especialistas, não sei o quê, elas conseguem dar uma abstraída e, né? Mas, né, a gente tem que se fazer essas perguntas, né? Porque a gente ainda, no fundo, ainda fica um pouco preso numa concepção mais antiga e que tem tudo a ver aí com uma próxima pergunta que a gente vai ter aí. Vamos ver se a gente vai chegar, Vamos sim. Já né? vamos para ela que queria contar para as pessoas, porque eu gosto tanto de conversar com você. Porque quando eu pensava nessa questão, nesse ponto da faseção, eu pensava no projeto final. Então, Uhum, o projeto final, a forma como que ele foi, como chega até nós, está imbricado. Então, não dá para ler na construção de um sentido, ou melhor, as possibilidades de significância, as camadas sígnicas, elas estão totalmente imbricadas. Então, sim. para mim, né, como a gente já citou alguns exemplos, poderia fazer assim, 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 porque no final tá tudo correlacionado, porque a maneira como foi colocado, o design, a escolha, a ilustração, tudo aquilo criou uma nova leitura, uma possibilidade de leitora que chegava naquele ponto. Uhum. Lá, e agora, e olha que eu já li a sua dissertação, já ouvi você falando disso várias vezes, já li os textos que você está comentando, mas eu não tinha pensado que vou chamar de faseção aí, brincando. Essa faseção, ela se dá ali no germe, né? A interdependência não dá, agora que eu escrevi esse texto, vamos pensar na ilustração para ele num projeto gráfico. Não, a coisa nasce junta, né? E esse ponto eu nunca tinha, e eu entendo da interdependência, mas eu entendia, ou equivocadamente, né, trazia ali esse acento na leitura. E Uhum. talvez por ser uma leitora, uma mediadora, e não ser a que escreve, a que pensa na produção, não conseguia compreender que está ali no germe da produção. E eu Uhum. acho isso muito importante, por isso que eu falei que eu vou revisar o que eu escrevi. Porque eu não coloco dessa forma. Eu coloco já no fim. E é lógico, como que eu vou trazer, né? Você trouxe esse trecho, né, do Carrion que diz: um escritor, ao contrário da opinião popular, não escreve livros, escreve textos. Então, tudo isso está escrito junto, né? Exato. É exercício junto. Exato. Ai, Mas olha, Ju, eu já pensei
Inclusive, na época que eu fiz esse mestrado, que já tem um bom tempo, eu pensava assim também, né? Porque eu via, por exemplo, aquele livro que foi publicado pela Kozak Naif, Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Green, ilustrado pela Suzanne Jansen, aquela alemã, né? Maravilhoso. Aquele livro, eu fiquei fascinada quando eu vi aquele livro pela primeira vez. Eu dei um monte de aula mostrando aquele livro e tal, e tal. Mas eu tinha uma visão daquele livro, por exemplo, que era assim, bom, Chapeuzinho Vermelho é um texto que, assim, ele é totalmente autônomo, né? Totalmente. Mesmo assim, quando tratado dessa forma, por exemplo, como ela fez, ou na versão, por exemplo, da Pakovska, não sei se você já viu, eu e eu peço desculpa para quem está aí, que eu não estou mostrando esses livros, porque eu não tinha separado eles, mas vocês podem, depois a Ju põe a listinha do que a gente falou, eu posso passar. Eu olhava e pensava exatamente isso que você acabou de falar. Olha só, é um texto autônomo, mas na hora que essas artistas pegaram esse texto e criaram esse livro, ele só poderia ser feito assim. A questão é que não, porque o texto verbal ele está lá e ele, claro, ele abre para 1000 interpretações que vão ser feitas milhões de vezes ainda. Por quê? Por isso que ele é esse texto com esse poder que ele tem, né? Mas a questão não é essa. Se a gente está olhando para uma forma de fazer livros, quer dizer, para uma linguagem, né, artística, aí é outra coisa, né? Agora, eu só fui ter essa clareza muito recentemente, quando eu fui retomar esses estudos para dar aula recentemente. Eu entrei numa super crise, porque eu li as coisas que eu escrevi e falei assim, nossa, mas espera aí, só que não é bem assim, hein? E quando a gente está falando, né, aqui, você falou agora, por exemplo, na Gênese, né? É claro que, assim, quando você está concebendo o texto verbal, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, Aline, como é que você fez esse livro? Começou pela ilustração, pelo texto verbal. Cada vez é de um jeito, né? Mas o fato é que você já está pensando que aquele texto, e aí quando eu estou falando texto, estou falando do livro, que aquele livro, ele vai ser um jogo entre esses elementos, né? E aí, claro, eu vou. O texto, às vezes, talvez o texto verbal, talvez esteja indo demais, invadindo muito espaço, e eu vou querer cortar coisas para poder entrar mais com a imagem. Ou eu vou perceber que a imagem é insuficiente para dar conta de algumas coisas que eu quero falar, que eu quero contar com essa história, e que aí eu preciso de palavras a mais e tal. É um jogo, é por isso que eu me encantei com a teoria do David Lewis, com a proposta dele de leitura ecológica, que porque é um fazer ecológico, né? Quando você vai fazer o livro, você percebe claramente isso, que se você muda uma parte, você altera todo o resto. Por isso que é um sistema, né? Então, a questão é que, claro que quando você pega um texto que já existe e vai criar um livro ilustrado, né? Você está criando um sistema também, né? Só que a relação é outra. Se você separar, a integridade do texto verbal está mantida. No caso de um livro que é concebido para ser, né? O livro é concebido para ser um texto híbrido. Se você tirar uma parte, ele se desconfigura, né? Ele perde integridade. Um bom exemplo, eu acho, é o seguinte: você pega um texto literário, verbal, e você pode substituir as palavras? Não, você não pode. Você não pode pegar uma frase do autor e substituir por uma outra frase que tenha o mesmo significado, mas que seja escrita com outras palavras. Vai ter outro ritmo, outra sonoridade. As palavras vão estar em outros campos de... Né, vão estabelecer outras conexões ali. Então, é a mesma coisa, né? Se a gente transferir, quer dizer, se eu estou pensando em um texto híbrido, mas que é um amálgama de fato, né?
se eu tiro, por exemplo, uma ilustração para pôr uma outra no lugar, é como se eu tivesse mudado uma palavra no caso de um texto verbal, entendeu? Ou se eu tivesse mudado a pontuação. Se eu mudo, por exemplo, uma página de lugar, ou eu corto uma página, ou eu ponho uma a mais, pensando na montagem, por exemplo, que é um aspecto material aí, você está mexendo, por exemplo, no ritmo, né? Então é como se eu pegasse um poema do Manuel Bandeira e mudasse tudo, eu mudasse a divisão das estrofes, dos versos, pusesse vírgula onde não tem, quer dizer, é mais ou menos esse o paralelo que eu faço, entendeu? Quando eu me dei conta disso, eu mudei um pouco, assim, e eu acho que, assim, como quase tudo que diz respeito a essas produções, né, desses livros, essas fronteiras não são claras, né? Nem sempre a gente bate o olho e fala, é um livro ilustrado. Livro ilustrado no sentido que eu estou falando aqui, que também é uma terminologia insuficiente, que não dá conta, que também eu estou super em crise com isso. De novo, não só eu, um monte de gente está em crise, né? Porque não é a melhor palavra, mas eu, particularmente, não consigo abrir mão da palavra livro. Porque, para mim, é uma linguagem muito específica, esse tipo de livro, né? Uma linguagem artística, uma forma de você contar histórias. Mas ela não é... E aí, eu acho que existe uma espécie de autonomia quando a gente pensa que é um texto híbrido. Então, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com HQ, né? HQ é uma linguagem autônoma, né? Que está muito próxima da literatura, está muito próxima do cinema, está muito próxima das artes visuais, né? Mas tem uma autonomia, tem um código específico, né? E eu, cada vez mais, eu tenho achado que, assim, a nossa questão é o livro, né? É o livro. Quanto mais eu olho para esses textos, volto para esses textos, né? Do Júlio Plaza, do Ulisses Carrion, do Paulo Silveira. Quanto mais eu volto para essas questões do livro de artista, tudo isso, mais eu penso, poxa, a nossa questão é o livro. Então, a palavra livro tem que estar aí nessa definição, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um livro que está no campo das artes visuais. É literatura, né? Então, assim, em construção, em obras, né? E aí você falando, eu até falei assim, nem vou tocar pra gente não bugar mais, né? Porque é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente começa a conversar, eu e a Aline, e de repente a gente... Mas e isso? E isso? A gente vai criando camadas de complexidade, o negócio nunca tem fim. Não fecha. Problema, não fecha. Não fecha. Mas assim, não precisa responder, porque eu vou para uma outra pergunta, porque a gente vai seguindo, a gente fez um roteiro para dar conta, né? Porque eu sou hipertextual, então a gente nunca vai para um fim. Mas eu fiquei pensando, eu nem sei como pronuncia, o Arja, Varja, a que faz o Chapeuzinho Vermelho. Uhum. Porque aí, diante do que você está falando, também, mais uma vez, não seria uma faseção de livros, né? Ela estaria já nesse negócio da ressignificação, e aí pensando... Mas é muito louco, né? Porque para mim tava... Não, eu acho, né? Por exemplo, a Varja, eu falo Varja, não sei se é Varja. Varja Lavater, né? Lavater. Ela nossa, ela é um espetáculo de artista do livro, né? Ela é maravilhosa, assim, aquilo que ela faz ali é muito inovador, né? Então, eu acho até, assim, claramente é um livro-imagem, mas é que ela, o que ela faz ali, né? Ela transpõe por exemplo, no caso do livro dela, o texto verbal não está lá. Uhum. Então, com o que ela conta? Ela conta com o nosso imaginário sobre essa história, com a nossa memória desse conto, que é um conto tradicional, né? E aí entra um pouco nisso que eu estava falando para você. As fronteiras não são definidas e nem claras, né? E a questão toda que aí já entrando na nossa próxima questão para cada livro eu preciso de um tipo de leitura, né? Então, assim,
cada livro desses pede um leitor diferente, né? Assim, uma disposição leitora diferente, que vai responder, vai tentar responder algumas perguntas que aquele livro coloca, né? Então, eu acho que nesse caso do livro dela, por exemplo, de supetão, assim, eu não sei te responder se é, se não é, mas ele acho que vale uma investigação que é muito interessante, porque aí você fala, bom, mas e aí, quando o texto verbal não está? Como que fica? E o que ela faz ali, né, atribuindo a, a, Os personagens. a elementos visuais abstratos, geométricos, esses, né, ela cria uma legenda, né, para você saber de quem que ela está falando ali. E, na verdade, ele é um livro muito mais visual, né, no sentido de que você fica ali muito na fruição visual e tal, mas ele não deixa de ser narrativo, né? Porque essa narrativa é tão presente, né, no mundo ocidental que você sabe a história. Então, na verdade, ela tá fazendo o quê? Ela tá mostrando essa história de uma forma completamente nova. Mas a história tá lá, você sabe qual é, né? Então, assim, se a gente for ser super se nós formos, assim, né, dentro desse raciocínio aí que eu vinha vindo com você, se a gente for super ortodoxa, a gente diria, é o mesmo caso, né? O texto está preservado na sua integridade, quer dizer, a gente sabe qual é a história da Chapeuzinho Vermelho, do começo, meio e fim, né? Mas, não sei, dá Mas para aí eu acho discutir. que é o grande ponto, né? Para gente. Eu sempre falo que eu convido pessoas que são pesquisadores, né? Para o nosso bate-papo. E que é um bate-papo informal, numa sexta-noite, né? Ninguém quer nada muito cabeçudo. Mas para a gente pensar o seguinte: nós temos hoje uma explosão de livros, né, com apelo para a materialidade, livros premiadíssimos, livros ilustrados, livros que a gente nem consegue, né, com tantos nomes, tanta coisa bonita. E eu acho que o nosso lugar, enquanto sujeitos que se debruçam a entender isso, é olhar, peraí, eu tenho um conceito e como ele funciona. Primeiro vamos entender como ele funciona. Depois eu tenho um objeto de investigação. Eu tenho, por exemplo, esse livro, como ele funciona. Depois eu olho um contexto. Como funciona esse contexto? Depois a gente vai relacionando. Então, ninguém inventa a roda, né? Mas, da mesma forma, eu não posso, a todo momento, ser extremamente purista e achar é só isso e só essa perspectiva que é correta. Porque é um grau de complexidade, é um pensamento tão complexo, a coisa é tão, né, emaranhada que exige olhares diversos, de lugares diversos, né, de áreas do saber diversos. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas. E aí a gente entra numa pergunta que você já entrou nela, né? Mas agora eu vou fazer formalmente. Bem, eu tenho né? Estavam pensando nesse processo, chegamos a esse produto, e aí, como que a gente lê? Porque nós temos uma outra lógica diferente, não é mais da esquerda para a direita, de cima para baixo. E como funciona? Como que fica, né, essa leitura de um livro feito por um fazedor de livros? Então, eu vou ler um trechinho então do Ulisses Carrion, que eu acho que vai ajudar aqui, tá? Ele fala o seguinte. Bom, o que ele está chamando aqui, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho para contextualizar, né? De novo, essa leitura do livro A Nova Arte de Fazer Livros, do Ulisses Carrion, né? Então, ele abre falando assim, o que é um livro? Um livro é uma sequência de espaços. Cada um desses espaços é percebido em um momento diferente. Um livro também é uma sequência de momentos. Um escritor, ao contrário da opinião popular, não escreve livros. Um escritor escreve textos. Ao escrever o texto, o escritor seguiu somente as leis sequenciais da linguagem, entre parênteses, da linguagem escrita, da palavra, que não são as leis sequenciais do livro. Né? Quais são as leis sequenciais do livro? É uma sequência de espaços e momentos. Né?
Então, a gente só retomando, né, que a gente está vendo aqui, a partir desse pensamento do Carrion, o livro entendido como linguagem. O livro como linguagem, né? E não o livro como portador de linguagem. O livro como expressão artística e não o livro como suporte para a expressão artística, né? E aí que está o ponto de conexão, né, com as artes visuais naquele momento, né? Porque a partir da arte moderna, o suporte não é mais suporte. Ele significa, né? Ele é signo, ele é parte da obra de arte, né? Então, isso aí é o nosso chão, tá? Para pensar esse tipo de livro, né? Esse tipo de escrita, né? Que é pensando tudo, né? Você não está escrevendo um texto para pôr no livro, né? E aí, o que ele vai escrever mais para frente, né? Para ler a velha arte, basta conhecer o alfabeto. Para ler a nova arte, devemos aprender o livro como uma estrutura, identificar seus elementos e compreender sua função. Na nova arte, cada livro requer uma leitura diferente. Então, olhar, a gente só pode dar essas respostas com o livro na mão, né? Investigando ele para ver o que o livro sugere, né? Como caminho de leitura. Então, acho que eu a acrescento questão... aqui na sua leitura só um trechinho e já te dou a palavra de novo. Vai lá. Na linha seguinte do que você leu, na velha arte, ler a última página leva tanto tempo quanto ler a primeira. Na nova arte, o ritmo de leitura muda, aumenta e acelera, né? Então, e é engraçado como esse livro, né, que reflexões teóricas, ou pelo menos nos possibilitam reflexões teóricas, até o próprio projeto gráfico, né, cria essa camada de discussão. Sim, que é um projeto gráfico do Amir Kador, que traduziu, né? Que é também, que é um designer, artista visual e pesquisador, e que inclusive é uma das referências que a gente vai deixar depois, né, Ju? Da dissertação de mestrado dele, que é linda, que chama Imagens Escritas. Vale muito a pena conhecer. Então é isso, né? É claro, não poderia ser diferente, né? Por respeito a esse manifesto, né? Ele é tratado, né? A palavra é tratada como imagem, como desenho, como as páginas aqui são vistas como espaço, né? E não como uma sequência qualquer aleatória, né? Olha como ele coloca, para quem não conhece, ó. Um livro é um volume no espaço. Então, isso aqui é para ser lido também, né? Não é só uma linhazinha. A nova, Carolina perguntando, a nova arte de fazer livros. Depois, a Ju é muito organizada, para quem não conhece as lives dela, ela depois coloca a lista de referências teóricas citadas e os livros de literatura e tal. Então, dá para pegar também. E aí, eu acho que vou potencializar essa pergunta. Eu sei que não é a sua área, mas eu queria um palpite seu, ou até uma luz, né? Ju, desculpa só. É que eu vi um negócio na minha cola aqui, só para não perder o timing. Tá. Desculpa te interromper. Não, É só porque eu falei muito do Júlio Plaza e esse texto que eu sugeri do Júlio Plaza, que aliás é um texto que dá para pegar na internet, que é um texto também fundamental, ele que é o livro como obra de arte, né? Ele fala assim, é rapidinho, tá? Só para não perder a conexão. O livro artístico, é bem o comecinho do texto. O livro é um volume no espaço. O livro é uma sequência de espaços, entre parênteses, planos, em que cada um é percebido como um momento diferente. O livro é, portanto, uma sequência de momentos.
o livro é signo, é linguagem espaço-temporal. Por isso, justamente por isso, que mesmo quando você tem o que eu chamo de projeto gráfico silencioso, quer dizer, um projeto gráfico que aparentemente o livro está ali como um mero suporte, não é isso, né? Porque e o aspecto temporal? E o aspecto espacial? Quer dizer, a dimensão desse livro, só isso já é motivo para você considerar o aspecto material como parte estruturante dessa obra, né? E dessa leitura. E dessa leitura, evidentemente. Vocês veem que todos esses textos que a gente está citando, né, quando a gente vai lendo um trechinho, do que eles estão falando? Eles estão falando de formas de ler, né, de modos de ler. Então, isso tudo tá completamente conectado, né? Isso não é só uma forma de você conceber esses livros, é a forma, é a recepção. Estamos falando da recepção também, né? Da forma da gente se relacionar com esses textos, né? Com essa produção. Mas Lá no início, desculpa, Ju, vai lá. não, imagina, a casa é sua aqui. Eu prefiro muito mais ouvi-la do que eu falar. Lá no início, a Patrícia fez uma pergunta. A Patrícia é líder do grupo de pesquisa do GEP Lige, e ela fez assim, algo mais ou menos porque foi como eu anotei, né? Porque os cursos de letras, né? E nós que não só de letras, mas no caso, a área que ela atua, discutem pouco, né, ou quase nada, sobre os livros ilustrados, sobre livro-objeto e tantos outros. Como a gente, se for pegar esse texto do Júlio Plaza, tem esse outro irmãozinho dele, né? Tem assim, tem livro-poema, holopoema, e aí assim, né? A criatividade vai lá longe, né? E ela pergunta por que isso não vai. Aí, antes de responder isso, né, ou eu pensar alguma coisa, eu faço uma outra pergunta que eu acho que seria englobando essa dela numa só. Por que que na escola da educação básica e por que na formação desses professores que lidam com a educação básica, pouco, isso sendo otimista, ou nada se discute de como ler esses tipos de livros, né? Esses livros que demandam um olhar atento para essa construção da materialidade, do quanto a escolha da tipografia, o acabamento, o formato, tudo, a dobra é camada de sentido. Olha, eu acho que existem vários fatores, né? Vários fatores assim que eu não domino, que eu desconheço, porque estão ali muito vinculados a formas de ensino, né? A metodologias de ensino e formação de professores e tal, bem da área da pedagogia mesmo, porque a gente tem a, a literatura infantil na escola muito mais próxima da pedagogia, das pessoas formadas em pedagogia, do que das pessoas formadas em letras, né? Porque a gente está falando de educação infantil e tal. Mas, por mais que você tenha, né, coordenadores, às vezes, que dão ali assessoria, que são pessoas também já com especialização em literatura, não sei o que lá, né? Mas eu acho que está mais vinculado mesmo a uma outra. Eu acho que assim, isso devia estar, claro, nos cursos de letras, nas escolas de educação básica e principalmente nos cursos de pedagogia, né? Mas a questão toda que me parece ser principal antes disso é uma questão geracional mesmo, sabe? Eu acho que tem uma questão, claro, cultural brasileira, das nossas deficiências e dificuldades de sermos uma população leitora, efetivamente leitora, né? Mas eu vejo, por exemplo, muitas professoras e professores de educação infantil e fundamental já muito familiarizados com isso, pessoas que estão muito interessadas, sabe? Que estão trabalhando com isso. Tem muitas iniciativas formativas mesmo, né? Então, sei lá, tem o Itaú Cultural, bom, agora não vou lembrar, mas tem institutos por aí, Brasil afora, né? Que desempenham muito bem esse papel, né? ONGs, enfim, tem uma série
oportunidades acontecendo já há algum tempo. Mas, de qualquer modo, se a gente for pensar, se a gente for se pegar como exemplo, né? Nós que estamos totalmente mergulhadas nisso, pensando nisso há vários anos e tal, a gente não teve essa vivência na nossa infância, né? E você é um pouquinho mais nova do que eu, mas eu tenho 43 anos, mas sei lá, as pessoas talvez de 35, 37, 38 anos para cá, para cima, não tiveram essa vivência, né? Então, talvez, sei lá, uma pessoa de 30, de 20 e poucos já tenha tido mais convivência com uma produção de livros nacional, com uma produção mesmo de livros traduzidos, que colocam a narrativa visual em pauta, né? Eu, quando era criança, eu nunca tive acesso a isso, por exemplo, né? Então, a minha entrada por aí foi pela Faculdade de Artes Visuais, né? Então, fui começar a pensar a imagem de uma forma mais abrangente para depois ir para ilustração, para literatura ilustrada, né? Então, eu acho que tem isso também, sabe? Porque a gente, quando conversa, por exemplo, todas as vezes que eu participo de alguma mesa sobre leitura de imagens, ou sobre livro ilustrado, ou sobre literatura infantil e tal, sempre tem muitas pedagogas, né? Pedagogos participando. E aí as pessoas, eventualmente aparece uma pergunta assim, mas como que eu faço na sala de aula, ou na biblioteca, ou, né, na roda de leitura, como que eu faço para engajar os meus alunos nesse tipo de leitura, né, que exige mais tempo, mais atenção, que exige essa postura diferente, essa relação diferente com o livro e tal. Essa professora que faz essa pergunta quase sempre já está super apaixonada por isso, já está super envolvida e tal. Mesmo assim, ela sente muita dificuldade de conseguir desenvolver uma forma de engajamento, né, com essa leitura. E eu que não tenho essa vivência que essas professoras têm, é muito fácil para mim, às vezes, e eu já ultimamente eu tenho feito essa autocrítica, né? A minha primeira resposta, às vezes, é: olha, eu não sei, porque eu não tenho essa vivência e tal. Mas eu, como artista, eu acho isso, isso e isso. E aí, assim, relaxa, porque às vezes rola, às vezes não rola. Mas, assim, a questão é que a professora está ali com uma sala cheia de alunos, está sendo cobrada, tem o livro na mão, e aí, o que ela faz com aquilo, né? Então, assim, eu comecei a me achar muito desonesta e pouco acolhedora com esse tipo de resposta que eu dou. Comecei a pensar um pouco nisso, bem recentemente, é, e e eu acho que tem uma coisa, assim, existe uma dificuldade grande que eu, por exemplo, se estivesse no lugar dessa professora, mesmo com todos os privilégios que eu tive na minha vida, de acesso a estudo, de estar em ambiente que tem livro, não sei o quê, eu não tive essa experiência na minha infância, por exemplo. Então, eu só sei lidar com isso porque eu estudei muito sobre artes visuais durante anos e anos e anos e anos. Então, fui desenvolvendo uma relação com isso, porque nada mais é do que a gente estabelecer, a gente, adulto, criança, qualquer idade, estabelecer uma relação que é nova para a gente, porque a gente é alfabetizado para ler palavra, né? E a gente não é educado visualmente. A gente na escola não recebe essa educação visual, né? Educação artística na escola não trabalha isso, no geral, né? Tem algumas propostas maravilhosas atualmente, mas assim, é uma coisa recente, é de poucos anos para cá, se a gente for pensar, né? Isso é tão interessante, né, que você está falando, quando eu quarenteio esse ano, né? Próximo mês. E aí, quando eu estava no primeiro ano, né, que na época era a primeira série, então eu só tinha feito meio pré, né? Na minha época não tinha essas coisas todas que a gente tem, né, na década de 80. E aí eu já era uma leitora, né? Já lia até texto verbal. E aí o primeiro livro que a minha professora indicou foi O Equilibrista. Olha que moderno. E aí eu não gostei. Na verdade, eu odiei. Não sei como... Minha mãe tá até aí, mas não sei como que foi a conversa. Mas minha mãe foi falar com a professora. Foi falar que o livro, não entendi nada. Eu acredito que ela não tenha falado que eu não gostei, mas ela disse que bugou a leitura, né? Aí a professora falou assim: olha, você, pra ser sincera, nem eu entendi.
é que o governo mandou. Então, a gente pensa, desde a década de 80, a gente já tem, assim, uma tentativa, um gesto porque esse é um livro, né, que a ilustração, ela diz muito, né? A narrativa é toda construída nessa... Eu nunca lembro quem que é a autora. Eu também não. E aí, e tudo estou comentando porque alguém comentou agora, perdi, mas hoje nos cursos de pedagogia, praticamente a literatura infantil é quase zero. Eles Então, se eliminaram, né, de muitos cursos. se a gente for pensar o Brasil, né, nesse tamanhão que ele realmente nós temos não só na pedagogia, como no curso de letras, a literatura juvenil também não é explorada. Sim. Mas aí, e aí já vamos tocar para um outro ponto, eu só queria pontuar uma coisa. Eu noto nos seus livros, enquanto leitora, que se por um lado nós não temos, enquanto leitores, às vezes uma como chama? Uma formação para ler, você, enquanto artista, nos forma de uma certa forma. Os textos, eu acho que eu já disse isso para você, mas eu digo bastante isso nos cursos, ele tem uma espécie de uma cartografia que guia o nosso olhar. Então, assim, a maneira como você vai articulando as linguagens nos possibilita a traçar esse caminho de percepção. E eu acho que o melhor exemplo, não o único, é a Show, né? A Show? Porque tem todo ali um caminho que nós vamos... Peraí, o que é para eu acompanhar? Como que se dá, né? Eu acho que esse é um exercício interessante que você vai trazendo, né? Se por um lado a escola não diz, olha, perceba, observe, você nos proporciona leitura, dá uma espiada melhor aí, coisas direitinho. É que eu acho que tem uma coisa, né, também, assim, a gente escuta muitas pessoas dizerem, né, que, nossa, as crianças percebem antes do que os adultos, né, os detalhes e tal. Isso é verdade, né? Mas pensando mais isso para a vida, né? A criança, ela tá ligada nessas coisas, né, que não são elas não estão com o olhar viciado que a gente vai perdendo, na verdade, né? A nossa flexibilidade, a nossa curiosidade, a nossa capacidade de exploração por explorar. A gente está sempre com objetivo, querendo resultado, e isso vai fechando, né? Então é óbvio que as crianças elas sacam muita coisa muito antes da gente. Agora, quando a gente está pensando em literatura infantil, nesses livros ilustrados, eu sempre penso também, né, que é claro que isso acontece em experiências de leitura, assim, você, no corpo a corpo, você vê isso acontecer, né? Que a criança saca um negócio que você já leu 10 vezes o livro, a criança pega ali o livro pela primeira vez e ela fala, nossa! E aí você fala, caramba, nunca tinha visto isso, como é que pode? Acontece. Mas acontece também, eu ainda acho que, assim, são essas crianças que estão com esse acesso, que estão expostas a isso, a esses estímulos, né? Então, por que é tão importante o acesso a esses livros, né? A literatura de qualidade, a livros bacanas, bem feitos, bem pensados, bem trabalhados, por isso, porque é pelo exercício que você vai desenvolvendo essa capacidade de se relacionar com aquilo. E aí deixa de assustar. Porque o que eu sinto é que às vezes chega uma professora super preparada, super disposta, ela domina aquela classe dela ali, aquela turma de alunos e tal, mas ela se vê com um livro que ela não sabe o que fazer com aquele livro e ela entra em pânico, porque ela não está acostumada com esse tipo de relação com o livro, né? Com livros com esse tipo de proposta que pede uma leitura diferente dela, né? Então, primeiro, claro que a gente tem que pensar que nós somos adultos que não tivemos esse convívio, né? Então, a gente precisa mesmo dar esse tempo e desenvolver isso, se for do nosso interesse, da nossa necessidade profissional, por exemplo, nesse caso, né? E aí, à medida que você faz isso, você vai perdendo medo, né? É igual visitar a exposição de arte contemporânea. A maioria das pessoas não quer nem entrar, porque acha que não vou entender nada.
Quer dizer, será que você precisa entender? Mas assim, para se permitir entrar lá e talvez sair sem entender nada mesmo, mas ter pensado isso, pensado aquilo, sentido uma coisa, não gostado de outra e tal, e entender que essa é a experiência e não necessariamente falar assim, ah, entendi, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal, decodificar, para entender que essa é a experiência, que é o caso também da literatura contemporânea, você precisa do quê? Você precisa de muito de muita discussão, de muito acesso, de muita reflexão a respeito, né? Não dá para você esperar que a pessoa que não teve isso, né, como colocado para ela, que ela tire da cartola isso aí, né? Ela tá o quê? Ela tá na chave da leitura tradicional, ela tá na chave daquilo que ela aprendeu, né? E que ela não, nós, né? E que a gente reproduz, né? Então, por exemplo, eu fico super agoniada quando alguém fala assim para mim: vamos na Bienal de Arte? Eu, eu dou qualquer jeito que você puder imaginar para escapar. Por quê? Porque eu sei tanto quanto qualquer pessoa que nunca estudou arte. Eu entro lá e eu vou ver, eu vou sentir, eu vou ver o que será que vai ter aqui. Quais será que são as provocações? Eu não tenho um manual, eu não li o livro antes para saber, né? Não tem, eu não gosto de ler, por exemplo, legenda antes, texto de exposição antes. Eu gosto primeiro de ir lá, ver, sentir e tal. Depois, tudo bem, eu vou lá, e arte conceitual e tal. Se você não lê alguma coisa, nem, às vezes você não consegue uma chavinha para você entrar, né? Acontece isso. Mas, assim, são experiências que são sofisticadas no sentido de que existe todo um código, né? Que a gente não aprende. A gente não aprende, né? Agora, no convívio com isso, você vai testando umas coisas dão certo, outras não dão e tal, né? Agora, você esperar que a pessoa saiba isso do nada, não acontece, não existe, né? Você, por exemplo, você fala para a pessoa, eu quando acabo indo com alguém, a pessoa fala assim, mas o que é isso? Eu não sei o que eu falo, não sei, o que você acha? Né? Que é mais ou menos o que eu faço com meus filhos quando a gente está lendo junto com a pequena, né? Mas por que tal coisa, tal coisa, tal coisa? O que você acha, hein? Eu não sei, eu tô aqui na dúvida, eu tô pensando também. O que você está achando que pode ser? Olha, às vezes pode acontecer de perder o interesse e tal, mas quase sempre vem uma hipótese. Que pode ser que não seja uma resposta boa, vamos dizer assim, pode ser. Pode ser que seja uma viagem, mas é uma experiência, né? Então, eu vou muito por aí e tal, mas, poxa, eu tenho 43 anos, eu estudo arte há 20 e tantos anos, né? Então, para mim é fácil falar isso, né? Mas, assim, a professora que está lá na sala de aula, que, por exemplo, recém-formada, na faculdade de pedagogia, pegou uma turma, está super ali, está super interessada em literatura infantil, está indo atrás, recebe os livros. E aí, assim, pode ser que tenha um livro que ela não gosta, por exemplo, pode ser que tenha um livro que para ela não está sabendo lidar com aquilo ali. É difícil mesmo você esperar que, de repente, ela consiga fazer esses alunos se conectarem, né? Porque a gente não está preparado para isso, né? Então, a gente precisa mudar muita coisa, né? No nosso sistema todo, assim, de pensar sobre a nossa relação com esses livros, né? Tanto na escola quanto nessas formações, né? De profissionais que vão usar a literatura, né? No ambiente de ensino, né? No ambiente pedagógico e tal, né? É Eu acho que difícil, nós né? temos muitos desafios, né? A Muito gente começou desafio. falando de um desafio de ordem conceitual, depois de um desafio da própria produção, né? De como articular isso para que, não vou dizer assim, se enquadre, mas que contemple essa contemporaneidade que traz esse livro com as linguagens interdependentes. E agora um desafio da educação. E eu trago um É. desafio para você.
O desafio é, a partir de uma pergunta, trazer um ou mais livros, e aí vai de acordo com o caminho que você quiser, 2, 3 livros, né? Como Tá. você quiser, dando aí. Ah, tá. Antes de fazer a pergunta, só fazer um comentário. Felipe Abreu, não sei se é seu parente, É meu pai. comentou que... Oi? É? Meu pai! Seu pai? Ai, que legal. Deu até calor. Seu pai tá aí, Edith tá aí. Então, deve falar aqui o pessoal do Projeto Combina, Maria Laura, não sei se tá, passou. A Marília passou, não sei se ainda está. Um montão de gente A passou por Edith, aqui. a Edith sempre chega depois que eu já falei dela. Pois é, Edith, você vai ter que voltar, ter que assistir a gravação depois, porque falou um pouco de você no início, ou bastante. Aí, Aline, a pergunta é o seguinte: a partir da nossa discussão inicial sobre a noção do que é o fazedor de livros, como isso dialoga com a sua pesquisa a respeito do texto potencial e como a gente pode ver isso em um livro, por exemplo? Um exemplo, tem alguma coisa para nos mostrar? Tenho, eu separei. Olha, falar de texto potencial agora, não sei, a gente tinha que abrir um vinho e ir até umas 10h30. A Thaís, nossa, tem várias pessoas. Meu pai, Edith, Thaís. Um beijo. Vou tentar quem está aqui agora. Tá. Pessoal, desse livro tem história. Mariana Margós, Márcia Regina, minha mãe, a Edith, pessoal do IG Filosteca, a Thaís Vilhena, Maíra, José Felipe, Carol, Eli, Claudete e minha mãe, a família inteira. Sua mãe. Salvem as nossas mães maravilhosas. E o perfil Unieb, Núcleo Bandeirante. Nossa, que bom. Concordo com a é sempre maravilhoso ouvir a Aline e com a Thaís, que o quanto essa conversa deixa a nossa cabeça assim, né? Ficando fogo. Como então nós temos um tempo, então nós não vamos falar do despotencial, eu indico, ainda está em tempo, no lugar de ler. A Aline deu um curso maravilhoso, eu fiz. Então, eu atesto que a Lei de Bom é muito, muito, muito bom. Em que ela fala sobre o texto potencial e esse projeto, as aulas elas são assíncronas, já foi gravado ao vivo e ao escolher esse curso para fazer e tantos outros, vocês estão ajudando um projeto também, né, nesse período em que a gente precisa matar a fome de tantas pessoas, ajudar, né, tantas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, para saber mais as grandes relações que existem entre o fazedor de livros e o texto potencial, dei uma espiada lá no lugar de ler no curso maravilhoso da Aline. Ou quem sabe ela volta aqui um dia também para... Eu volto. E leiam a tese dela, a dissertação dela, né? Isso. Agora eu pus a minha dissertação no meu site, dá para baixar. Maravilha. Porque na biblioteca eu uma vez um monte de gente. Ai, eu quero ler. Eu falei, putz. Eu deixei agora acessível no meu site, dá para baixar o PDF, porque na época, no site da PUC, da biblioteca, não ficou aberto, porque eu achei que ia publicar logo e tal, e aí me indicaram deixar fechado, né? Só tem os volumes físicos lá. E aí depois eu não consegui mudar mais isso, né? Eu não publiquei e não liberei. Então agora eu pus no site, que aí fica fácil. Quando alguém pede, é só pegar lá. Mas eu brinquei, né, com essa coisa do texto potencial, porque assim, é um pouco complexo, assim, é meio abstrato, então eu acho que falar muito rápido talvez deixe as pessoas confusas. Mas tudo isso que a gente discutiu aqui, né, na verdade, a gente está falando do texto potencial. Quando a gente está pensando no livro como texto a ser lido, a gente está pensando no texto potencial. Por quê? Porque o texto potencial, na verdade, resumindo muito, 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 tentando resumir, é aquilo que a gente lê nesse livro que não está fisicamente, que não é palpável, né? Então, são as relações entre as partes, né? As relações entre os elementos que compõem esse texto, as tensões, as aproximações, as diferenças, né?
que a gente vai percebendo ali, e a gente vai captando, né, um texto, né, que não necessariamente está impresso, né, está materializado, né? Isso por quê? Porque aí entramos nós, leitoras, né? Então, o nosso contexto todo, né, toda a nossa experiência de vida, quem nós somos, nossa identidade, tudo isso, né, a nossa cultura, se a gente faz parte, né, da cultura ocidental, oriental, né, como que a gente é, e as nossas experiências de leitura, inclusive, né? Então, vai um pouco aí nessa nossa conversa anterior, né? À medida que a gente vai tendo cada vez mais experiências, mais bagagens, a gente vai criando novas possibilidades de relações com uma leitura nova, né? Então, o texto potencial é essa junção, né? De quando nós, como leitores, trazemos toda essa bagagem que a gente tem. No momento da leitura, isso se conecta de uma forma muito particular para cada um de nós, né? Com as brechas, né? Com os espaços que o texto deixa para a gente entrar, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Mas eu falei, é uma coisa bem um pouco abstrata. Quando a gente vai olhando no texto, no livro, né? Nos textos, a gente vai vendo que dá para demonstrar, né? Mas aí a conversa é um pouquinho mais longa, né? Volta um dia, eu faço um curso, porque vale a pena. Sim, mas aí o que eu separei, talvez para mostrar dois aqui, eu separei primeiro o personagem encalhado da Ângela Lago, que para mim é a nossa grande, grande, grande fazedora de livros brasileira, né? Essa artista maravilhosa, assim, que produziu livros que são aulas, né? Para mim, o personagem encalhado, ele demonstra na prática, né? Todo esse manifesto aqui do Ulisses Carrion. Por isso que eu selecionei esse livro, tá? Então, por exemplo, quando você abre aqui, ó, tem um texto aqui verbal no fundo, né? E todo rabiscado, né? Então, eu imediatamente, quando olho para isso, eu penso assim, bom, é isso, né? Quer dizer, o que importa aqui não é necessariamente esse texto verbal aqui. Por isso, ele está até riscado, né? Ele está até quase ilegível, né? O que importa aqui é mostrar o que está acontecendo com esse personagem aqui, ó, que está saindo, tentando sair de dentro do livro, né? Então, ela está mostrando o quê? Ela está apontando o nosso olhar para o aspecto físico do livro, né? Para esse elemento aqui, né? Que é a costura central, né? A emenda aqui da página dupla, né? A dobra aqui. E aí começa, né? Fui cair num livro assim. Então, o que a gente vê? A gente vê duas camadas de texto. Quando você pega e se detém aqui, você consegue identificar as palavras e você pode ler. E essas palavras também não são completamente aleatórias, né? Mas o fato delas estarem aqui em segundo plano, elas estão aqui como desenho, né? Como desenho, como ilustração, como imagem, mostrando que essa página do livro aqui, ela é a página para. A gente tem que ler a página, a gente tem que ler o livro, a gente tem que ler a imagem, a gente tem que ler tudo aqui. Ó, Edith, quando a imagem é lida, o texto é visto. Exatamente, né? Porque a gente lê a imagem, né? E vai entender o que está acontecendo aqui no livro, no objeto, no livro físico, né? E aí a gente consegue entender o que é esse texto aqui, né? Qual é essa proposta desse texto aqui, né? O que faço de mim, né? E tem um joguinho da velha aqui, ó, né? E ele tá aqui, ó, o personagem, tá dentro do livro.
Quero sair dessa história. Ah, acho que uma das melhores partes. De que história, né? Aqui é a minha parte Ah, preferida. essa é a melhor parte. Só falta soltar o pé. E aí, o que a Ângela Lago faz? Olha onde ela prende o pé do personagem, ó. No grampo, né? E aí tá tudo conectado, né? Então, esse livro, ele é uma evidência material, né? Conceitual, né? De que a gente está lendo um texto que é tudo isso aqui, né? Que é todo esse movimento de vai e volta que a gente faz, né? Entre o objeto, entre a palavra, a imagem. E aí, a questão toda que eu estava falando do contexto, do texto potencial, qual é o texto potencial aqui? Quanto mais eu sei sobre outros livros, outras leituras, sobre ilustração, sobre design, sobre a história do livro, né? Aí, né, esse texto só vai crescendo, crescendo, crescendo. Por isso que eu lá na minha pesquisa chamei de texto potencial, porque ele está todo aqui. Acontece que se eu não tenho essa bagagem, essas vivências e tal, não necessariamente eu vou acessar essas outras camadas, essas possíveis relações que vão se ampliando, né? Mas mesmo assim, a história está aqui para qualquer um acessar, né? Então, claro que por isso que quanto mais bagagem a gente tiver, melhor para a gente, né? Porque nesse aspecto, a arte contemporânea está sempre trazendo isso, né? Por isso que as pessoas falam que é difícil. Se a gente for olhar por aí, é difícil mesmo, porque você fala, poxa, mas eu tenho que saber um monte de coisa para poder me relacionar. Mas existem muitas camadas possíveis de acesso, né? E aí, quando a gente está pensando em literatura infantil especificamente, porque a gente não necessariamente isso daqui é literatura infantil, né? Mas é também. Por quê? Porque uma criança acessa isso aqui também. Então, assim, é literatura que inclui a criança, né? Se a gente pensar assim, né, não vejo nenhum problema em dizer que é literatura infantil, mas não é só literatura infantil, é um livro maravilhoso aqui, e não estou dizendo que literatura infantil seja menor, né, mas a questão a gente fala literatura infantil porque é acessível para as crianças também, né, e a criança não vai necessariamente, a criança ou um leitor que não tem tanta experiência de leitura, não vai necessariamente fazer as conexões com outros livros, com outras leituras, com aspectos específicos do design de livros, né? Então, a gente vê que é uma autora que pensa em muitos, né? Assim, na profundidade, né? Em muitas camadas mesmo, né? Aí o outro que eu separei é esse daqui, que chama De Passagem. Ele é grande, ó, tá vendo? Ele é quase assim ó, tamanho aqui do meu tronco. Eu adoro esse livro do Marcelo Cipes. Ele é um livro imagem, né? Então ele tem de informação verbal só o nome do autor, o título e a editora, né? E aí, se a gente for pensar, então, por exemplo, naquilo que a gente estava falando, né, da interdependência, de pensar o livro como um todo, mas aqui não tem texto verbal, né? Mas os elementos aqui desse livro, mas ele é um livro narrativo. Então, eu considero ele não um livro visual, ele é visual também, mas ele é literatura, né? Ele está contando tem uma história aqui com começo, meio e fim, né? E não por ser linear, né? Porque a gente sabe que as narrativas não precisam ser lineares, né? Mas olha só que interessante. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho, só algumas, ó. Começo aqui, tá? Então, olha só a relação com o espaço nesse livro, ó. Ele não tem furo nenhum, tá? É tudo na imagem. Então, mas a gente faz o furo, né?
ele mostra isso daqui e você já entendeu qual é a brincadeira, né? Ó. De certo modo, esse também é um livro de achar, sabe? Você tem que ficar tentando achar por onde vai esse personagem que se repete muitas vezes nas páginas. Então tem uma brincadeira, né? De é ele mesmo muitas vezes, são clones, o que que é, onde ele tá, para onde ele vai, né? O que está acontecendo em cada uma das páginas que ele passa, né? Aqui fica difícil mostrar porque ele é muito grande e a telinha é pequena. Mas eu acho um bom exemplo porque, apesar de não ter texto verbal, e apesar de não ser uma historinha, né? Bom, então o personagem fez isso, depois aconteceu aquilo, uma historinha narrativa tradicional, né? Muitas coisas vão acontecendo e o que acontece, na verdade, a história é o de passagem, né? Então, é um livro, é uma história, e aí eu vou pedir licença para dar um spoiler. Quem não quiser ver, fecha o olho, porque a gente está aqui discutindo, né, fazendo uma espécie de análise aqui, rapidinha, porque é genial, você entende, quer dizer, que é de fato uma narrativa que né, onde as coisas se conectam, né, de modo a ficar claro para o leitor que é uma história que está sendo contada, quer dizer, não é um catálogo de cenas, né? Porque, primeiro, uma está conectada com a outra, né? Ele está passando, né? Então, esse de passagem é a conexão de tudo, né? É o fio condutor da narrativa. Mas eu acho genial aqui, quando chega no final, né? E ele, de novo, tá naquela mesma sala, né? Uma sala parecida com aquela do começo, mas aí, olha só, são 5 furos e olha a cara dele, né? E aí, fechem o olho agora, quem não quiser ver, ou sair da live, não saiam, fechem o olho. Ó, e aí ele termina assim, né? Então, ó, a capa... Eu adoro ele, mas esse livro eu não conhecia. É o meu livro, eu adoro ele também, mas esse é meu preferido, né? Então, eu tenho aqueles heróis dele, sabe? Que você vai montando. Eu não tenho. Era da Kozak, né? Acho que era. São cards. Esse daí, monta... quem tinha, quem não tem, não tem. E ele, Ju, é um exemplo legal, né? Porque quando a gente fala que o projeto gráfico é um pilar, né? Que ele é estrutural, não sei o que e tal, para esse tipo de texto, fica parecendo que tem que ter alguma coisa, né? Tipo esse outro aqui que eu tinha separado para mostrar, que não vai dar para mostrar. Mas aí fica de tarefinha para as pessoas descobrirem por que esse livro tem tudo isso que nós conversamos. Então, ó, que tem uma coisa que acontece, né? Que tem um desdobrar no espaço e tal. Tem toda uma questão aqui que é muito pertinente à narrativa, né? Então, isso daqui, de forma alguma, é gratuita, essa desdobrada aqui. Mas quando não tem isso, quer dizer, quando é uma encadernação tradicional, um códice tradicional, quer dizer, nesse livro que é encadernado assim, páginas normais, não tem dobra, não tem furo, não tem nada, não apita, não acende luz. Parece que assim, bom, mas e aí? Esse projeto gráfico podia ser de qualquer outro jeito. Mas quando a gente está falando aqui lembra do Carrion, né? Que o livro é espaço e tempo, né? E cada página dessa é uma unidade espacial e temporal, né? Então, esse de passagem, ele também está o tempo inteiro lidando com tempo e com espaço, né? Olha só isso aqui. Por que esse livro tem que ser tão grande, né? Porque ele está mostrando aqui, ele explora esse espaço, né? Com esse personagem, mas olha só nessa página aqui que interessante como fica evidenciado, assim, que você fala, nossa, que impacto, né? E como precisa disso daqui, né? Você está vindo lá naquelas imagens um pouco menores, ele aparece várias vezes e aí de repente chega aqui, ó.
Olha, É o Aumenta, Acelera. né? É o Aumenta, Acelera. É mais um desses livros que eu acho que, assim, é o Ulisses Carrion na prática, se a gente for olhar. Mas não é só com a palavra verbal, né? É Uhum. usando também a imagem. Agora, você me diz que esse é um livro silent books, igual falam em inglês? Será? Para mim, o de passagem está o tempo inteiro, de passagem, né? E tantas outras coisas que você vai pensando aqui, né? Então, fica aí. Essa expressão livro, texto silencioso, livro mudo, livro sem texto. A gente já conversou numa live aqui com a Maria Laura sobre isso. São coisas que me incomodam profundamente. Porque imagina o quanto isso aí é sonoro, até o barulho pleft caiu e tal, né? Não me há isso. Sim. E aí, Aline, quer falar mais alguma coisa para fechar, para a gente ir encaminhando? Deixa eu ver. Eu acho que não, acho que eu já falei tudo que eu tinha deixado de cola aqui. Eu acho que já falei tudo que eu tinha deixado de cola, Ju. Eu, mais uma Falei vez, fico muito. encantada. Imagina, encantada com tudo que você fala, sempre aprendo muito. E o pior, né? O pior, melhor, né? A cabeça fica mais assim, né? Então, na hora que você chega ali com as explicações e aí eu vou entendendo, aí que acontece, novas perguntas, Ah, novos questionamentos surgem e a cabeça não para. O que é bom por um sinal, porque a gente tem conversa para mais vezes, né? Para outros momentos. Agradeço profundamente a disponibilidade. Eu sei que nós estamos no momento desse pandemônio pandêmico assim caótico, em que todos os espaços eles vão, né, se tumultuando, as nossas tarefas, né, mãe professora e tudo vai mexendo ali, enquanto isso é difícil. Então, por ser tão generosa de estar aqui com a gente. ai, Agradeço até o fim, né? A gente sabe que é uma sexta-feira, nós já estamos quase às 9 horas da noite, estamos aqui há 2 horas e 45 minutos conversando, e tenho certeza que ficariam até mais, porque foi uma delícia. E dizer que não esqueçam, se quiserem saber mais sobre o texto potencial, né, leiam a pesquisa da Aline e vão lá no Lugar de Ler fazer um curso sobre isso. Convido vocês também, quem conhece, quem não conhece, Zubair e os Labirintos, ir atrás, ler e observar tudo isso que a gente falou e comenta, né? E aí, as discussões que nós tivemos, conta pra gente, né? As percepções, como que reparou esse exercício maravilhoso do Roger para construir isso. esse livro tão potente, né? Eu Quem agradeço. estiver muito curioso com esse livro, no curso lá do Lugar de Ler, esse livro eu falei dele bastante, né, Ju? Dá para juntar as duas coisas Esse agora. lugar, esse curso, gente, que a Ju já fez uma propaganda do Lugar de Ler, é uma oportunidade de. Tem muitos cursos, muitas aulas, né, que ficaram gravadas e que você paga R$ 60 e os R$ 60 vão integralmente, você já faz o pagamento, inclusive na conta de duas instituições que estão auxiliando pessoas em situação de rua, que estão precisando de alimentos, que estão fazendo esse trabalho. Uma delas é a paróquia, que eu não me lembro o nome, mas do padre Júlio Lancelotti, e a outra é uma instituição israelita, se não me engano, que é beneficente também. As duas fazem um trabalho super importante aqui na cidade de São Paulo. Então, é uma oportunidade muito legal de contribuir e tem umas aulas muito legais lá. Essa aula do texto potencial está lá no meio de várias outras também, tá bom? Dessa forma, as pessoas alimentam a fonte de saber e também a fome das pessoas nesse momento tão difícil que o nosso planeta está passando e o Brasil com seus agravantes, né? Exato. Aline, muitíssimo obrigada pela sua Obrigada, generosidade, pelo seu tempo. Sou sua fã incondicional e as palavras finais são suas. Eu só tenho a agradecer. obrigada, Ju. Não, eu que agradeço. É sempre bom. Foi bom você ter me provocado.
uma delícia falar sobre isso, né? A gente gosta muito, acredita nisso, né? E então alimenta a alma, dá força para a gente seguir em frente e enfrentar o que vem pela frente, que ainda não vai ser fácil, né? E agradeço muito a quem ficou aí ouvindo a gente. Obrigada. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a todo mundo. Boa noite. E vamos cruzar os dedinhos para ver se vai ficar salvo. Vai. Boa noite, muito obrigado. Um abraço. Beijo. Tchau para todo mundo aí.